Olá, pessoal. Agora nós vamos iniciar a nossa quarta aula sobre metodologia de pesquisa, ou metodologia do trabalho científico. Bom, nessa aula, o objetivo principal é trabalhar com as citações da ABNT. Bom, aqui nós vamos procurar ser objetivos e apresentar aquelas citações mais utilizadas. Então, para iniciar, existe a citação direta curta, a citação direta longa e a citação indireta, as mais utilizadas. Bom, o que seria uma citação direta curta? Eu acho que a melhor forma de explicar o que é uma citação direta curta é dando um exemplo, mostrando um exemplo, e depois eu volto aqui e mostro as características dela. Então, você vai perceber que a citação, o que é uma citação? Uma citação direta, é quando nós vamos transcrever literalmente aquilo que o autor no qual nós estamos fundamentando está afirmando no seu texto. Então, a citação direta curta, ela tem uma característica. Ela vai descrever literalmente aquilo que o autor está dizendo. Ela tem, no máximo, 3 linhas. Aí você pensa, bom, mas 3 linhas em relação ao quê? Ao corpo do texto. Então, esse aqui é o corpo do texto. Você está escrevendo o seu texto e tal, e você abriu uma citação aqui. O que ocorre? Deu 1, 2, 3 linhas. Então, é uma citação direta curta. O que nós temos? Entre aspas, quando está no corpo de texto, é uma citação, toda citação direta curta, ela está no corpo de texto e entre aspas. Bom, essas são as características principais. Então, vamos voltar aqui. Ó, é a transcrição textual dos conceitos do autor consultado, também chamada de citação literal. Citação direta curta. Por que curta? 3 linhas. Direta, porque ela é literal. O trecho está inserido ou é inserido no corpo do texto. Não existe um deslocamento desse texto, um recuo das margens, que a gente vai ver na citação longa, direta longa. Então, não há recuo, considera-se curta até 3 linhas, tendo o corpo de texto como referência e fica entre aspas. E aqui existe um detalhe, que assim, a melhor forma de explicar é vendo o modelo. Mas existe um detalhe aqui que eu gostaria de explicar. Aqui nós temos o autor-data. O que seria o autor-data? Então, onde vai aparecer a referência completa? Lá no final do trabalho, nas referências bibliográficas. Mas, quando nós estamos utilizando a citação, nós aplicamos esse modelo aqui, autor-data. Então, quando você escolhe inserir o autor fora do... Aí, no caso, assim, só para ficar mais fácil de entender, o autor data que ele pode aparecer no começo da citação ou no final da citação. Fora do parênteses ou dentro do parênteses. O que nós temos aqui? Um autor no início da citação, então o pesquisador Souza, na sua obra de 2005, eu quero saber qual que é a obra de 2005. Vai lá nas referências. Luiz, mas e se tiver 2 obras desse autor do mesmo ano? Aí, por ordem alfabética, você vai inserir 2005, letra A minúscula. Interessante. Então, 2005A ou 2005B. Aí você faz essa diferenciação. Coloca o número da página também. Às vezes alguns alunos esquecem a página. Então, tem que colocar a página. Então, o que nós temos aqui? O autor data. Tá? Então, vem no início, nesse modelo. Agora, vamos analisar aqui um outro exemplo. O autor, no final, olha como fica. Então, como é que eu sei que isso aqui é uma citação curta? 2 linhas.
Só 2 linhas. Aqui nós temos quanto? 2 linhas. Mas se eu tivesse aqui uma palavra que parasse aqui, aí seria, por exemplo, 3 linhas? Sim. E se a palavra capacidade começasse aqui e terminasse aqui, seriam 4 linhas? Sim, 4 linhas. Não existe meia linha. Então, se a palavra a capacidade do homem estivesse aqui nessa linha de cima e a estética terminasse aqui, nesse ponto aqui do mouse, na palavra partida, 4 linhas. Aí é uma citação longa. Então, a referência para ser curta ou longa é o corpo do texto. Bom, então é uma citação direta, curta, o autor data no final. Então, quando vai para dentro do parênteses, é caixa alta, ou seja, você vai ligar o caps look, letra maiúscula, 94, página 83. Citação direta, curta, entre aspas, até 3 linhas, lembrando, você tem que inserir esse ponto aqui e um ponto aqui. Então, use esse modelo aqui, esse exemplo. Aqui é a mesma coisa, ó, Leitão, 2005, página 13. E se fosse Júnior, Barbosa Neto, Barbosa Filho, aí você teria que colocar Barbosa Júnior, não pode abreviar, Neto ou Filho. Por que tem que ter essa diferenciação? Porque às vezes o pai também é autor. Tá? Então, esses são alguns detalhes importantes. Bom, olha aqui uma variação da citação direta curta, com omissão. Olha aqui a omissão. Então, você acha esse trecho aqui importante, só esse trecho aqui. O que significa? Significa que você tirou um trecho do meio de uma frase e também não terminou a frase. Então, existe uma omissão, então existe uma parte que você está omitindo e outra parte que você está omitindo. Então, uma citação direta, curta, 3 linhas, entre aspas, tem um ponto aqui, ó, entre aspas. O autor no final, aqui o modelo autor-data, autor, ano e página. Então, você vai lá nas referências, Foucault, 2008, e você vai ter lá a obra do autor. Tá? Bom, agora, citação direta curta com omissão e grifo. E você, de repente, quer grifar um trecho importante. Então, citação direta, 3 linhas. Entre aspas, curta. Então, citação direta curta. Você tem omissão e você tem grifo. Esse grifo aqui não é do autor, é seu. Então, como que vai ficar? Ó, tem um pontinho aqui, fechou as aspas, Foucault, 2008, página 11, vírgula, grifo nosso. Grifo nosso, ou seja, seu que está escrevendo. Então, existe essa possibilidade aqui, uma variação da citação direta, curta, que pode ter omissão, e também o grifo. Agora, isso pode acontecer também, a omissão e o grifo, na citação direta longa, tá? Não tem problema. Então, aqui nós temos um exemplo do autor-data no início, como eu mencionei vocês, ó, Souza, fora do parênteses, aí você vai colocar esse modelo. Dentro do parênteses, caixa alta, caps look ligado, tá? Aqui um exemplo, autor-data no final. Olha como fica, Souza, não esquece desse ponto, para finalizar a frase. Tem uma omissão, citação direta, ó, 3 linhas, entre aspas, 2005, página 12. Bom, o que seria uma citação direta longa? Quando você descreve literalmente aquilo que o autor está dizendo, se referindo, há um recuo de 4 centímetros. Então, quando tem mais de 3 linhas, considerando o corpo de texto. Sem aspas, fonte menor do que 12. Na citação direta curta, a fonte é a mesma da citação, é a mesma do corpo de texto, do seu texto. Sei lá, é 12, vai ser 12. É padrão você utilizar 12. Vamos ver aqui um detalhe, porque o texto acadêmico, o espaçamento,
ele é sempre um e-mail. Olha o que acontece na citação longa. Depois eu volto aqui. Você tem, então, mais de 3 linhas. Então, é uma citação direta longa. Não tem aspas. Tem um recuo de 4 centímetros. Aí você vai falar assim, nossa, Luiz, mas aqui não tem 4 centímetros, parece que tem menos. É por conta, eu tirei uma foto, né? Acaba distorcendo um pouco. Então, nós temos o que aqui? Uma citação direta longa, mais de 3 linhas, tem 4 linhas. Isso aqui conta linha? O autor data? Conta. Ah, se o Kuhlman Jr. estivesse aqui, ó, começando aqui, seria 4 linhas ou 3 linhas? 4 linhas. Conta tudo. Então, não tem aspas, recuo de 4 centímetros, e aqui ó, o autor data no final. Né? Então, você vai ter Kuhlman Jr., 98, página 16. Então, vamos voltar. Citação direta longa. Nós vamos ter mais de 3 linhas, certo? Tendo como referência o corpo de texto, sem aspas e recuo de 4 centímetros. Aí vem um detalhe. Fonte. Qual que é o tamanho da fonte? Aqui é 12, aqui é 11. Ah, eu posso colocar 10, 10,5? Olha, eu sugiro 10,5 fica muito pequeno, 10 fica muito pequeno. Eu sugiro colocar 11, fica melhor para a pessoa poder ler. Bom, e o espaçamento aqui é 1,5. E aqui é simples. Mas como que eu faço o espaçamento? Vem aqui no controle do mouse. Aí, nesse caso, não tem opção, porque não tem como formatar. Você vai vir formatação. Você vai em formatação, certo? E vai lá e você vai ter a opção de formatar o seu texto, espaçamento simples ou o espaçamento 1,5, tá? Então, voltando, ó, fonte menor do que 12, espaçamento simples. É o caso, ó, fonte 11, fonte número 11, espaçamento simples, certo? Citação indireta. Então, nós falamos da citação direta curta, até 3 linhas, citação direta longa, acima de 3 linhas. Com aquelas características. O que seria uma citação indireta? Não há recuo e não há aspas. Vamos ver o modelo? Olha só. Aqui nós temos uma citação indireta. Então, você lê um texto, um artigo, e você quer fazer uma síntese, um resumo sobre as ideias principais daquele autor. Então, às vezes, você vai fazer uma síntese de 4 páginas, 5 páginas, 6 páginas. Então, uma citação indireta. Você não vai utilizar não vai utilizar os termos, não vai descrever literalmente o autor, os dizeres do autor, mas você vai utilizar as ideias principais, alguns termos, algumas palavras, alguns conceitos utilizados pelo autor. Então, é uma citação indireta, certo? Então, citação indireta é isso aqui, é um resumo, tá, da ideia de um autor. São as suas palavras, tá, com termos, as suas ideias, né, a sua estrutura de texto, com as ideias do autor, com base nas ideias do autor, e com algumas palavras, termos, chave, utilizados por esse autor. E aí, nesse caso, o autor data no final. Como é que eu sei que é uma citação indireta? Simples. Não tem aspas. Se há aspas, é a citação indireta curta. Não tem recuo, então não é uma citação direta longa, é uma citação indireta. E outra, não tem página. Olha aqui, ó, não tem página. Por quê? Você não está se referindo a uma página específica, mas a um conjunto de páginas. Então, essa é uma dica. Agora, pode acontecer o autor data aparecer no início ou fim. Olha aqui no final, tá aqui, ó, entrou para o parênteses, caixa alta. No final. E no início, segundo gross,
98, não tem página, porque eu estou resumindo várias páginas. Bom, agora tem algo que é muito utilizado aqui. O que seria a citação da citação? Então, por exemplo, vou tentar resumir aqui de uma forma bem didática. Você está lendo, você que está fazendo a sua pesquisa aí da sua faculdade, você está lendo um texto. De repente, você identifica lá naquele texto que o autor que você está lendo citou um outro autor. Entendeu? Então, imagina você com um livro na mão. Você começa a ler o livro. E lá no livro existe o quê? Existe a escrita do autor que você está lendo, mas ele está fazendo uma citação de um autor. Mas aquela citação do autor citado pelo autor que você está lendo, você gostou dela, você quer utilizar. O ideal é você ir na obra desse autor. Mas imagina que você não tem acesso ao livro, ou você não tem condições de ler o livro, porque é um trabalho menor, etc. e tal. Aí, no caso, você vai fazer a citação da citação. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo mais fácil. Então, olha só. Aqui é apenas um exemplo. O APUD é citado por. Então, olha aqui, ó. Nós vamos traduzir citado por. Como que vai funcionar isso? Então, para Foucault, 2008, página 15, citado por Marx, veja aqui, caixa alta, porque está dentro de parênteses, 2015, página 11. Então, olha só. Você concorda comigo que você está lendo esse autor que citou esse? Entende? Então, essa citação aqui é uma citação longa, direta longa. Então, quando você estava lendo o texto do Marx, o texto de 2015, na página 11, você identificou um trecho que você considera importante do Foucault. E esse trecho é do livro dele, de 2008, e está na página 35. Então, se você consultar, por exemplo, eu sou o seu orientador, ou o seu orientador, bom, eu achei esse trecho aqui interessante. Onde ele vai encontrar essa citação? Tanto aqui em Marx, mas aqui em Foucault. Então, se ele acessar o livro do Marx 2015, lá na página 11, ele está citando Foucault. Se você acessar o texto do Foucault de 2008, na página 35, tem essa citação aqui. Então, ó, Foucault, na sua obra de 2008, na página 15, citado por Marx, quem você está lendo, em seu livro de 2015, página 11. Que é uma dica? Usa o modelo. E você vai perceber que quem vem primeiro, geralmente, é o autor mais antigo, ou o livro mais antigo. Por quê? Tem como esse aqui ser citado por esse? Não tem como. Por quê? Veja, se a gente pensar, como que como que essa obra que ficou pronta só em 2015 pode ser citada nesse livro de 2008? De Volta para o Futuro? Não tem como, né? Então, geralmente, vai vir a data mais antiga e a data mais recente. Aqui, o autor da citação original, o dono da citação, tá certo? E aqui, aquele que está usando a citação de alguém. E o citado por. Agora, o autor data, ele pode estar no final. Olha aqui, Foucault, 2008, Apud, Marx, 2015, página 11. Agora, só um detalhe. Você vai me perguntar assim, bom, e a página aqui? Não tem. Alguns livros de normas de ABNT colocam a página, outros não. Certo? Ah, mas como é que eu vou saber a página aqui? Você vai no livro do Marx
e lá nas referências do Marx, você vai descobrir. Entendeu? Lá na referência do Marx, você vai ter a página. Vai estar lá Foucault, 2008, página 35, por exemplo. Aí você tem acesso. Eu aconselho colocar a página, tá? Porque fica mais completo. Então, Foucault, 2008, citado por Marx em seu livro 2015, página 11. Esse é o famoso APUD. Existe o APUD do APUD? Existe. Mas aí você sempre vai pensar. Silva, citado por Gonçalves, citado por Pereira. Então, você consegue fazer a relação. Um foi citando o outro. Isso pode acontecer com obras que desapareceram, que são de muito difícil acesso. Tá? Então, é bom? Não. Pode acontecer? Pode. Bom, e aqui nós temos algumas atividades que vocês podem fazer em casa para montar a referência. Aqui eu tenho, por exemplo, a obra para você usar o APUD. Tá? Então aqui, ó, como montar o APUD. Então você pode treinar na sua casa, atividade com o uso do APUD. Te dá as duas obras aqui. Então a obra do Carvalho, de 2008, e a obra do Marx, de 2015. Como ficaria a citação da citação? O APUD. Segundo Carvalho, 2008, página 30. Aqui colocou a página. APUD, Souza, 2015. Ó, o mais antigo. Ó. Olha aqui, ó. Mais antigo. 2015. Então, eu coloquei aqui para vocês aqui nesse caso, ó, segundo Carvalho, então, fora do parênteses, dentro do parênteses. Então, aqui as respostas, né, dessa atividade. Enfim, então nós terminamos agora o assunto sobre citações, que nós temos o quê? Citação direta, curta, citação direta longa, citação indireta e os casos específicos, que é a citação da citação, que eu uso do APUD, a citação com omissão e a citação com grifo. Então, parece difícil, mas se você tiver dúvida, não é difícil, é simples, é uma questão de treino e de prática. Se você tiver dúvida, olha o modelo que nós temos aqui nos nossos slides. Bom, então nós finalizamos agora a nossa aula número 2, perdão, a nossa aula número 4, e nos vemos na próxima aula número 5, que é a nossa última. Um abraço para todos.